Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Olá, TV Mundo Maior e Rede Boa Nova de Rádio no ar, né, através do nosso Pronto Atendimento de segunda a sexta-feira, a partir das 17 horas, por essa ocasião até as 18h30, né, nós estendemos o tempo normal do Pronto Atendimento justamente porque entendemos que é um momento de utilidade pública, né? Hoje, eu diria que as criaturas têm duas necessidades principais, né? O pão material, que enfim, as criaturas que profissionais autônomos e tantas outras pessoas estão tendo dificuldade, né? Fora os nossos irmãos que são praticamente excluídos da sociedade, ou pelo menos nas questões econômicas e financeiras. Então, o pão material é de mistéria importância, mas o pão espiritual também é de igual importância, né? Muitas pessoas muito assustadas, muito temerosas, e é preciso levar uma palavra de consolo, de paz, de luz até as criaturas, e esse é o trabalho que a Fundação Espírita André Luiz faz através da TV Mundo Maior da Rede Boa Nova de Rádio, por isso que nós estendemos entre 17 e 18 horas e 30 minutos. Estaremos aqui à sua disposição nesse pronto atendimento. E hoje nós estamos com duas queridas amigas, a nossa querida Celina Sobral. Boa tarde, Celina. Boa tarde, André. Boa tarde, Roseli. Boa tarde você que está aí nos assistindo, nos acompanhando. Que você seja abençoado, abraçado pelo Mestre Jesus e esteja junto com a gente aí, aliviando o seu coração. É isso aí. Também está conosco a nossa querida Roseli. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, meus queridos, equipe, ouvintes amados da Rede Boa Nova e da TV Mundo Maior. A gente está aqui mais uma vez para trocarmos ideias, para nos ajudarmos, nos consolarmos um ao outro através do conhecimento da doutrina espírita. Um abraço para todos. Muito bem, você já sabe que esse programa é feito para você e nada melhor do que fazê-lo com você. Então, nós aguardamos aqui ansiosamente pelas suas considerações sobre algum tema à luz da doutrina dos Espíritos, por alguma crítica, por alguma sugestão, elogio nós aceitamos também, e evidente, alguma dúvida, algum medo, algum drama que você está vivendo e que acha que pode encontrar uma palavra de consolo, uma palavra que te traga luz e te mostre um norte para sair de alguma dificuldade na vida, em âmbito familiar, profissional, sentimental, não importa, nós, como estudiosos da doutrina dos Espíritos, estamos aqui e esperamos, através da espiritualidade maior, que é quem dirige qualquer trabalho do Cristo, a intuição para que saibamos atender a sua necessidade. Então, você pode entrar em contato conosco, melhor dizendo, através do 11 2457 5011. 11 2457 5011. Você também pode participar através do 11 99643 3827. 11 99643 3827. A Solange está ávida para receber a sua ligação e transcrever, enviar para a gente, para que a gente possa aqui juntos estudar à luz da doutrina dos Espíritos. Outra forma que você tem de participar é através do facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Ali você vai na janelinha onde está sendo exibido esse programa agora, clica e faz o seu comentário. Lembrando ainda de te pedir uma grande caridade, já logo nesse início, compartilhar este vídeo na sua timeline. Se você estiver assistindo pelo YouTube, curta, comente, compartilhe. Se você estiver assistindo pelo Facebook, curta, comente, compartilhe, porque nós sabemos que muitas pessoas podem estar passando pelas mesmas dúvidas, né, que você está passando. Muitas pessoas estão precisando de uma palavra de consolo que a espiritualidade, por intermédio de nós todos, pode trazer ao longo dessa 1h30. E aí você compartilhando, você curtindo, você comentando, está nos auxiliando nesta missão, né, de sermos o centro espírita do mundo aberto 24 horas por dia. Né? E para começarmos, nada melhor do que uma prece, para que entremos em contato com a espiritualidade amiga que está ao nosso lado, nos desejando
que tenhamos um bom estudo. E quem fará por nós a prece inicial será a nossa irmã Roseli, e nós vamos acompanhando-a mentalmente. Então, meus queridos, vamos aproveitando este momento em que muito aprenderemos para nos conectar a toda a equipe espiritual que está nos auxiliando neste momento, nos conectarmos a Jesus e ao Pai Criador. E através dessa conexão, vamos recebendo de Deus toda a misericórdia, todas as bênçãos que este momento traz para o nosso espírito. Que possamos todos nos renovarmos, renovar as nossas ideias, a nossa fé e a nossa esperança, sempre amparados, Pai Criador, nas tuas leis divinas, no Evangelho de Jesus, de amor, caridade e humildade, e no amparo dos nossos queridos amigos espirituais. Que sejamos felizes e que possamos transbordar de conhecimento e alegria por estarmos juntos neste momento. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, e nós vamos aproveitando para trazer a mensagem para você, o recado, né, de que a TV Mundo Maior e a Rede Boa Nova de Rádio hoje está fora do ar nos satélites, nas TVs abertas e nas TVs fechadas, né? Tivemos um problema técnico, estamos trabalhando para resolvê-lo, esperamos que ainda hoje teremos a solução desse problema. Então, você pode nos acompanhar através dos aplicativos da Rede Boa Nova de Rádio no Facebook e dos sites da radioboanova.com.br e da tvmundomaior.com.br. Então, vamos logo começando esse nosso programa com as mensagens que já chegaram aqui, né, e que nós vamos submetendo aqui, primeiramente a nossa querida Celina Sobral. Vamos lá. Deve ser Cida, né, de Uberaba. Ela diz aqui: gostaria de saber se Jesus teve mais irmãos do mesmo sangue, porque quando fala na Bíblia unigênito de Deus, não entendo. Meu Deus, eu nunca fui católica, não estudei a Bíblia. Cida, querida, olha, pelo pouco aí que eu andei lendo, ouvindo alguma coisa a respeito, parece que Jesus teve irmãos, sim, não é? O André que sabe mais do que eu. Você já foi católico, André? Você estudou a Bíblia? Eu não sei. Eu não só fui católico, como fiz até a primeira comunhão. Ah, então. Eu não sempre fui espírita. E, na verdade, lógico, a gente devia até estudar mais a Bíblia, mas não interpretá-la ao pé da letra. Então, eu já ouvi algumas coisas sendo dita que teve, sim. Agora, está falando aí de unigênito, né? Veja, nossa querida Cida, quando tem uma passagem do Evangelho, uma que eu me lembro agora, mas tem muitas, né? Que Jesus está em uma reunião e alguém chega para ele e diz: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Ou seja, ele tinha irmãos, né? E outras passagens tantas citam irmãos. Entre estas passagens da Bíblia, do Novo Testamento, inclusive, de Atos dos Apóstolos, fala-se sobre Tiago, que foi o primeiro líder do cristianismo nascente de Jerusalém, que seria irmão de Jesus. Agora, é o que nós sabemos aqui, como nós temos muitos problemas no campo da sexualidade, né, nós não poderíamos conceber, entender que Maria teria uma vida sexual, né, porque para nós, infantes que ainda somos, sexo ainda é uma coisa proibida, suja, pecaminosa, né? Então, nós tornamos Maria como virgem, então, como ela é virgem, nós fizemos a questão de apagar qualquer possibilidade de ter irmãos consanguíneos, né? Entretanto, existe um documentário muito bom, se você puder assistir, Cida, chama O Santo Sepulcro. Você pode assistir, você pode procurar ele no YouTube, com certeza você vai encontrar. É um documentário extraordinário que faz uma defesa baseada em ciência, arqueologia e história, e que há a defesa de que Jesus tinha, sim, irmãos. Essa questão do unigênito, né, que é citada na Bíblia, é quase que uma linguagem figurada, né? É unigênito por quê? Porque nenhum espírito tem o mesmo cabedal intelectual, científico, moral que o Cristo. Então, até ele e o Pai são um, né? Ele mesmo disse. Então, nesse sentido,
ele é o único filho de Deus no planeta Terra que está intimamente ligado com o Pai. Nesse sentido, ele é unigênito. É o que eu entendo. Vida, que aula, hein? Pois Oi? é, o André sempre dá aula e a gente fica babando. Falei aula. É uma aula. Tá, então, um grande abraço para nossa irmã Cida e todo mundo que está em Uberaba, nossos irmãos mineiros, todos que nos acompanham aqui. Então, vamos seguir aqui com o nosso programa. Nós temos aqui. Amigas, boa tarde. Obrigada pelo carinho de vocês e pelos esclarecimentos. Queria uma orientação. Um amigo sonhou com uma amiga nossa que se suicidou faz alguns anos. Ela tinha histórico de sofrimento psíquico e antes do ato estava numa situação de grande perturbação. No sono, ela parecia jovem e dizia que estava bem. Pode ter sido uma mensagem dela? Obrigadas, minhas queridas. Quem escreve, Roseli, é a nossa querida Li de Fortaleza. Um grande abraço a todos os nossos irmãos de Fortaleza e do Ceará. Fortaleza, terra querida. Então, Li, é possível sim. Por quê? Porque quando nós adormecemos, nós temos o desdobramento, quer dizer, o corpo físico fica lá inerte na cama e o espírito é um momento de libertação, porque o espírito ele não precisa repousar, o espírito não se cansa. Então, quando nós estamos com o corpo físico em repouso, é o momento em que ele se vê liberto e que ele aproveita para desdobrar, para voar, para volitar, né? Como a gente fala no espiritismo, dependendo do grau evolutivo de cada um, a gente pode volitar, né? Mas, existe essa possibilidade desses encontros, sim, espirituais, que nós podemos ter pelas nossas afinidades, pelo relacionamento que tivemos, pelo amor, pela amizade que uniu esses espíritos. Independente da amiga desse seu amigo ter se suicidado, o amparo é igual para todos nós, né? Então, nós vamos num processo evolutivo cada vez maior. Então, quando ela estava aqui na carne, provavelmente o peso que ela sentia sobre ela, a pressão era tão grande que ela estava realmente desenvolveu essa problemática toda psicológica, psiquiátrica, que infelizmente acabou levando a que ela cometesse esse ato. Agora, na espiritualidade, com o amparo que ela recebe, e se ela tiver uma condição evolutiva de entendimento boa, razoável, ela de uma forma mais rápida do que outros que cometeram o mesmo ato, ela pode, de repente, se sintonizar com os bons espíritos, com seus entes queridos e já entrar num processo de melhora. Não dá para a gente determinar quem vai, quem não vai, porque depende muito do processo evolutivo, do conhecimento que cada um tem, da continuidade da vida, do ato em si, do suicídio, de não ficar carregando culpas na espiritualidade, desenvolvendo todo aquele processo que acaba atrapalhando todo o desenvolvimento. Então, essa mensagem, sim, que ela mandou, provavelmente foi de encontro espiritual que eles dois tiveram pelas afinidades que eles têm, tá bom? Um abraço para você. É isso aí, querida. Lembrando que em O Livro dos Médiuns há uma manifestação de um espírito suicida que havia se suicidado no dia da manifestação, né? Então, nós não podemos dizer que as coisas são engessadas no mundo espiritual, ou seja, há que se levar em consideração muitas coisas, e Deus é soberanamente justo e bom, atributos da divindade, está lá em O Livro dos Espíritos, o suficiente para cuidar de cada um de nós, não importa as bobagens que façamos, lembrando que bobagens todos nós fazemos. Sigamos aqui com o nosso programa. Celina, a nossa amiga Tatiane, ela não diz de onde é, mas ela pergunta: geralmente, depois de quanto tempo desencarnada, o espírito desperta e vai a uma colônia ou ao umbral? Existe o resgate do espírito antes para evitar o umbral? Então, Tatiane, querida, boa tarde para você. Como o André estava falando, as coisas não são engessadas no plano espiritual. Nós não temos como dizer, olha, tal ou tal espírito, ao voltar para casa, ao mundo espiritual, vai ficar tanto tempo sem entender as coisas, vai ficar tanto tempo preso ao passado, ou apegado à matéria, ou aos familiares.
para depois despertar que está desencarnado. É complicado. Isso depende muito, não só da evolução também do espírito, do conhecimento dele, do desapego com as coisas materiais e etc. O resgate do espírito, veja bem, todos nós, sendo filhos de Deus, nós temos o cuidado, a misericórdia, o amor de um Pai maior. Então, nós não ficamos sem socorro, sem atendimento, desamparados. Né? Lógico que tem situações até de vampirismo exagerado, quando são pessoas, tipo, né? Algumas aí que nós também conhecemos até na história. Mas, Tatiane, o resgate espiritual sempre acontece, depende do momento desse despertar do espírito para ele poder começar a ouvir os sinais, que nós falamos ouvir os sinais. Eu entendo umbral como umbral quer dizer porta, portal. Eu entendo umbral como um estado de consciência do espírito. Se ele está preso a situações de vingança, de maldade que praticou, de ódio, coisas desse tipo, que estão fora, bem longe das virtudes, da parte moral, ele já se encontra no estado umbralino. Né? Como às vezes também a gente ouve e conversa, nós muito mais estamos no umbral, encarnados na Terra, com sofrimento, com desavenças, com sentimentos contrários ao bem e à caridade, do que muitas vezes quando desencarnamos e ficamos até por um período recebendo tratamento médico, recebendo orientações, ou até quietinhos lá, como tem muita gente que acredita que desencarna e fica dormindo, o que a pessoa acredita vai acontecer. Agora, se nós ficarmos achando que todo mundo vai desencarnar e vai ficar no lugar lamaçal e ruim, etc., não é assim que funciona, porque o que a nossa psicosfera mental, que a nossa energia mental, espiritual, chamar, é para onde a gente vai. O que nós estivermos vibrando de sentimentos, de energia mesmo própria, é o que vai nos levar, de repente, para uma colônia, de repente, para um lugar mais perturbado, de repente, junto com pessoas a quem temos que nos reajustar e que já estão no plano espiritual, porque estaria na mesma energia. Então, é uma situação delicada, Tatiane. Não podemos dizer isso, durante tantos anos ou tantas horas a pessoa vai se despertar, e o resgate espiritual também vai depender da aceitação dela querer, sabe, lembrar de Jesus numa prece. Tem vários livros que falam da hora que o espírito começa a perceber, quando ele começa a lembrar de Jesus, aliviar o seu sentimento contrário ao bem, e começa a sentir que tem sempre um amigo ali querendo ajudar e se entrega, e às vezes vai mais rápido ainda para o tratamento espiritual. É isso, André? Ah, sim, com certeza, né? Existe uma frase que eu adoro, né? Como é que o paraíso está? Está vazio, não tem ninguém lá. Está todo mundo trabalho. Está todo mundo lógico. trabalhando. E o umbral é um ótimo lugar para trabalhar. Então, se você, por acaso, tiver que passar por este ambiente psíquico chamado umbral, quer dizer, passar, todos nós passaremos, mas se nós ficarmos ali por algum tempo, fiquemos nesse ambiente de confusão psíquica, fiquemos em paz, que nós estaremos sendo muito bem tratados por esses irmãos que estão graciosamente em trabalho nos umbrais. Né? Hoje, os umbrais da Terra aqui são os hospitais, né? São as prisões. Né? As prisões, os presídios. Quantos mensageiros do amor não se encontram nesse instante debruçados em cima de seus irmãos de humanidade que estão passando por um sofrimento? Então, fiquemos em paz. Né? Vamos seguindo aqui o nosso programa. Meninas, morri de inveja aqui do Abrão Salomão Júnior. Né? Se inveja for pecado, eu acabei de ganhar mais um ano no umbral. Está aqui, ó. Ele disse assim: tenho visto muitos conflitos. Não, não é esse não. Eu estou invejando a pessoa errada. Eu já passo. O Marcelo Felipe. É o Marcelo Felipe. Ele diz aqui assim, ó: boa tarde, amigos. Paz e luz para todos. Acho que a cidade é Colíder, Mato Grosso. Ele diz aqui: continuo na quarentena. Moro na roça, a 50 quilômetros da cidade. Sempre volto mais cedo do trabalho para assistir o pronto atendimento. Que inveja de você, Marcelo! Pode tomar um passe, porque eu botei um monte de zumbi em cima de você aí, viu? Brincadeira, querido. Muita paz, muita luz para você. Agora sim, vamos no Abrão Salomão Júnior. Roseli, ele diz aqui:
tenho visto muitos conflitos de relacionamentos entre familiares em tempos de quarentena. Não deveria haver mais estreitamento, já que agora temos mais tempo de conviver em família? Pois é, Abrão, deveria ser assim, mas eu sou bem otimista nesse sentido, pela própria experiência que a gente está tendo, cada um na sua quarentena, de isso, claro, decorre um pouco da vontade de cada um, de compreender, porque é um momento em que nós estamos forçosamente tendo que conviver mais tempo juntos, e voltaram os almoços, os jantares em família, a mesa posta, isso tudo é muito bacana, mas é aquele momento também que as nossas divergências, elas acabam aflorando mais, as nossas diferenças, a impaciência, quem tem criança em casa, às vezes as crianças ficam impacientes, então é um momento realmente que todos nós temos que exercitar a nossa compreensão, exercitar a nossa paciência, e isso às vezes não é de um momento para o outro, não estávamos mais acostumados a isso. Quantos pais que não estavam acostumados, gente? É um absurdo às vezes a gente falar isso, mas esse momento está trazendo para a gente essa reflexão. Quantos pais que não estavam habituados a conviver com os seus filhos? Quantos pais que não conheciam os filhos? Quantos filhos que não conviviam com os pais, porque a gente fica naquela correria de trabalhar, de ganhar dinheiro para o sustento de cada um, para o conforto, e a gente acabou esquecendo desse momento em família, e hoje a gente está tendo a oportunidade. Então, aqueles que têm mais dificuldades, que estão em mais desarmonia, precisam realmente trabalhar um pouco mais, ter mais vontade, porque tudo depende da vontade que cada um tem de trazer para o ambiente doméstico, que é a melhor opção hoje, harmonia, paz, serenidade, tá? Então, olha, dentro da prática espírita, a gente tem o Evangelho no Lar, que ajuda a gente muito esse momento, porque o nosso lar é higienizado, é visitado pelas equipes espirituais, né? Então, ali a gente tem aquele momento em que a gente está em oração, pode fazer com a família ou não, se nem todos querem participar, não tem problema, mas só a prática em si já traz um momento de serenidade para a família, as nossas preces ao acordar, antes de dormir. Então, tudo isso são ferramentas que a gente tem hoje dentro daqueles que têm o entendimento espírita, que seguem a doutrina, a gente tem como utilizar. Mas é claro que a vontade de você ser melhor, a vontade de você conviver com aqueles que são diferentes, isso precisa vir de dentro de nós. Então, é o momento, sim, da gente trazer essa harmonia. Nem todos os lares estão conseguindo, mas é preciso um esforço e uma vontade de cada um de nós, porque é um momento, é em família que nós evoluímos, é convivendo com as diferenças que a gente se modifica, que a gente compreende, que a gente desenvolve a compreensão, o amor. Então, digamos assim, é uma questão meio de obrigação nossa, nesse momento, a gente trabalhar esses sentimentos e as nossas próprias dificuldades para a gente poder conviver com o outro harmonicamente, tá bom? Um abraço para você. Muito bem. Esses dias você estava lendo uma notícia que depois que a China deu uma relaxada no isolamento lá, a quantidade de pessoas que procuraram os cartórios para realizar divórcio foi enorme, né? Mas isso é natural, né? É quase, talvez, no meu entendimento, uma forcinha que está se dando para resolver algo que não estava nada bem, né? Então, mais um dos acontecimentos que o coronavírus traz em nossas vidas. Evidente que o melhor seria que, nesse momento que nos internamos em nossas casas, que tenhamos condições de aparar as arestas e viver harmoniosamente. Mas tem muita gente que já estava num terror danado e aí foi para junto do mesmo lar, aí a coisa desandou mesmo, né? Como diz o caldo, como é que é Entornou o caldo. Entornou o caldo, é isso aí. Na verdade, né, André, o corona, ele só separou aquilo de que de fato já estava separado. Vamos colocar em corona, né? Mas existe até no Evangelho, né? Aquela questão que traz, nada divórcio, separa, né? Aquele casal que já de fato não estava separado, né? É isso aí. Vamos lá. O Fábio de Juazeiro, ele gostaria de uma orientação.
e pede uma oração. Ele reconheceu que possui um vício e que este vício causou grandes danos na vida dele. Está angustiado e triste, com o peso da culpa que pesa sobre ele. Clama por libertação em Deus e está fazendo a sua parte para sair do vício. Celina, de que forma que nós podemos harmonizar o coração do nosso querido irmão Fábio de Juazeiro? Um grande beijo no coração de todo o povo dessa terra linda. Juazeiro, legal. Fábio, meu querido, que bom que você está aqui com a gente na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Lugar certo para a gente pegar força, não só você, como a gente também que está aqui compartilhando, né? Essa energia toda com todo mundo, conhecimento aí dos nossos queridos, Roseli, o André aqui nos ajudando também. Isso tudo vai nos fortalecendo, nos iluminando a mente. E eu gosto sempre de falar, Fábio, na força da oração. Né? Se você está indo para o seu tratamento já dentro das suas possibilidades aí na cidade, em relação à adicção, ao vício que você reconheceu, que já é um grande passo. Quando nós reconhecemos, porque geralmente a pessoa que está emaranhada, né, nas teias de um vício, de uma adicção, ela não percebe, ela acha que não é alcoólatra, ela acha que não está usando droga o suficiente, que ela para a hora que ela quer, e por aí vai. Então, que bom que você já foi em busca de auxílio e precisa mesmo continuar, porque vai ter hora que você vai se sentir com vontade, não, vou largar tudo e vou voltar para a adicção, porque é um desafio, é uma barra. E aí esse seu sentimento de culpa floresce ainda mais normal, né? Somos espíritos ainda em fase de aprendizado que precisamos pedir socorro para uma força maior. Está aí o nosso Mestre Jesus, está aí as religiosidades, está aí os mentores que estão apostos para nos estender a mão para a gente e a gente dizer, não, olha, vem comigo que eu preciso, estou sozinho e não aguento. Então, a adicção é uma forma de que a gente também, de mostrar que a gente é impotente perante o vício. Nós somos impotentes perante certas situações e a adicção é uma delas. Então, continua firme aí no seu tratamento, busca realmente, porque tirarmos o peso da dependência de alguma coisa, de alguém, já é um começo de libertação, sim. Porque toda vez que nós estamos presos a alguma coisa, a gente está encadeado, nós estamos sem a nossa liberdade, porque estamos dependendo daquilo. Então, a prece de você conversar ali facilmente, sem palavras bonitas, difíceis, exageradas, mas do seu coração com Deus. Daqui a pouco, no finalzinho aqui do nosso programa, vai ter as vibrações também para a saúde, né, para o planeta, para todos nós. Acompanhe a prece terminando o pronto atendimento às 6:45. São geralmente preces que mexem sim com o nosso interior, feitas de coração. É bom a gente se entregar e acompanhar e fazer as nossas. Então, devagarinho, não exija demais de você, que você não vai mudar do dia para a noite como um abrir e fechar de olhos, não é assim. Mas ir caminhando devagarinho, eu conheço muitas pessoas, viu, Fábio, que já estão muito tempo fora de adicção, fora de dependência química, fora de dependência sexual, fora de dependências de vários tipos. Então, o negócio é fazer, né, o que o AA, se eu não me engano, fala, somente por hoje, né, que fala, somente por hoje, né, eu consegui. Hoje. Só por hoje. Então, vai devagarinho, Fábio, confia aí no plano superior, confia em você, porque nós podemos tudo quando temos uma vontade firme. Então, estamos torcendo por você, nós aqui da equipe da rádio e da TV, e temos certeza que você vai conseguir. Faz sempre contato com a gente, manda notícias, queremos saber que você está seguindo firme aí, que nós estamos juntos. Um abraço. É isso aí, Fábio. E eu faria um convite para você: substitua a culpa por orgulho. Tenha muito orgulho de você ter a coragem de estar reconhecendo este problema, né, e trabalhando por ele. E como disse a Celina, só por hoje. E mais um toque: assista aqui na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior o programa Recuperação. Atualmente não está no ar em função da pandemia, mas nós estamos trabalhando para, quem sabe, na próxima semana o programa voltar no ar. Mas se você entrar no site da TV e da rádio, procurar lá Recuperação, você vai ver os nossos amigos tratando da questão vício, né? E eles falam
com uma propriedade enorme, porque são abstêmios e são estudiosos do assunto, né? Já deu tudo certo, Fábio. Parabéns, cara. Bom, sigamos aqui o nosso programa. O Ricardo Caridade perguntando do Antônio Carlos, querendo saber notícias dele. Ele é de Porto Alegre, o Ricardo Caridade. O Antônio Carlos está cumprindo a sua prisão domiciliar, como boa parte de nós, né? Então, não foi possível ainda nós acertarmos a entrada dele através da internet, como nós estamos fazendo aqui, mas estamos trabalhando para isso. Se Deus quiser, logo, logo, Antônio Carlos estará conosco. A Deusirene Aquino, Roseli, ela diz aqui, ó, a espiritualidade pode se afastar de nós? Exemplo, uma pessoa que escutava vozes, que aconselhava e até dava um puxão de orelha, e ela coloca puxão de orelha entre aspas, quando necessário, e que agora não se manifesta mais. O que pode ter acontecido? Então, é Deusirene, né? Minha querida, a gente tem aí duas opções, basicamente, para a gente trabalhar essa questão. Primeiro, essa pessoa, ela tinha mediunidade, de fato, né? Ela tinha ido para a escola espírita, desenvolveu a mediunidade, conseguiu trabalhar isso, organizar, né? Então, se ela tinha mediunidade, o que pode ter ocorrido nesse caso, se positivo, ela pode ter feito algum mau uso dessa condição gratuita, né, que nós recebemos. Então, ela pode ter feito algum mau uso dessa mediunidade que ela tinha. Isso pode, porque a mediunidade ela pode ser retirada, né? Quando nós fazemos mau uso dela, quando nós não sabemos lidar com ela, não sabemos interpretar e como, principalmente, lidar com ela na questão de nós praticarmos a caridade, de nós auxiliarmos o outro, né? Então, uma questão é essa, de repente, se ela era médium, observar ou perguntar a ela, para que ela própria reflita, se houve alguma questão dela ter feito algum mau uso dessa questão da mediunidade, né? A outra questão que ela traz, né, também, é que na maioria das vezes, quando isso ocorre, nós mesmos é que nos afastamos. Nós nos afastamos porque não queremos ouvir os bons conselhos, porque nós ainda, na nossa materialidade, nesse apego todo que nós temos, nós muitas vezes optamos por aquilo que nos dá prazer, por aquilo que aparentemente para nós está fazendo com que nós alcancemos a nossa felicidade. Então, nós damos prioridade a questões desta vida corpórea, a paixões, né? Então, o que acontece? Aí, quando vem alguém, olha, é só a gente trazer para o nosso dia a dia. Nós estamos lá imbuídos de um objetivo e não queremos que ninguém nos atrapalhe. Vem um pai, uma mãe aconselha, vem um amigo aconselha, olha, não faz isso, não segue esse caminho. O que você faz? Se você estiver realmente imbuída com essa vontade sua de seguir por esse caminho que você escolheu, você não vai dar ouvidos a essas pessoas que querem te aconselhar para o bem. A gente transferindo isso para a questão espiritual é a mesma forma. Nosso anjo guardião, nosso mentor está ao nosso lado sempre, mas ele não interfere na nossa liberdade de ação. Então, o que eu desejo fazer é aquilo que eu vou fazer. Se é um caminho bom ou se não é, ele nos aconselha, mas nós, se estamos imbuídos desse desejo, nós fechamos o nosso ouvido para esses bons conselhos. Então, pode ser uma dessas duas opções aí que pode ter acontecido com a sua amiga, tá bom? Um abraço para você, tudo de bom. Muito bem. A nossa querida Leila Regina Oliveira Freitas, ela diz aqui assim, ó, vocês estão sem sinal na parabólica em Petrópolis. Que pena. Vou ver se consigo ver pelo celular. Olha, querida, não é só em Petrópolis, não. Na verdade, é em toda a América Latina. Provisoriamente, né, a TV e a rádio teve que sair do satélite por um problema técnico. Mas a boa notícia é que daqui a pouquinho nós estaremos com o nosso sinal restabelecido e todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo satélite poderão voltar a nos acompanhar. Sigamos aqui com o nosso programa desta tarde, dia 15 de abril, agora são 17 horas e 38 minutos, né? E a Denise de Recife, Celina, ela diz aqui assim, ó,
A fé é muito complexa. Para ter fé, é necessário ter conhecimentos e estudos, ou podemos adquirir com aprendizados da nossa existência atual e antecedente, com as nossas lutas e obstáculos em nossos caminhos. É a Denise, de Recife. Grande abraço aos nossos irmãos pernambucanos. Oi, Denise, querida, boa tarde. Que bom que você está aqui ligadinha com a gente. Veja bem, fé é confiar. Quando você entra no avião, você está confiando no piloto que ele vai te deixar no lugar que você quer chegar. Quando você entra no ônibus, a mesma coisa. Quando você entra no Uber, a mesma coisa. Você confia a sua vida nas mãos de alguém. E a nossa fé raciocinada, estudada dentro da nossa religião, da que a pessoa se encontrar, é confiar, né, provavelmente em Deus ou naqueles que a pessoa estuda, de uma forma consciente, de uma forma certeira, não simplesmente porque disseram e você vai acreditando. Eu costumo dar o exemplo do evangelho, da gente pegar o evangelho e dizer aqui, qual a diferença de crer e ter fé? Quando você pega o evangelho e lê ali, olha, eu acredito nisso que está escrito aqui, é verdade, a gente acredita. Agora, quando você passa assim para outra mão e fala assim, ó, aqui eu acredito, mas eu digo assim, eu sei que isso aqui funciona. Aí você está tendo fé. A diferença de acreditar e ter fé, né? Então, é bom que nós tenhamos conhecimento dentro de estudos, dentro de busca, né, de melhorias, mas não quer dizer que você precisa ter um diploma de faculdade, que você precisa ter uma condição especial para ter fé. A fé também vai em condições nossas, morais e espirituais. Quanto mais evoluídos... Olha a fé de Paulo de Tarso, né? A gente sempre gosta de falar de Paulo de Tarso, que sofreu tudo, enfrentou tudo, porque ele tinha fé, né, numa condição maior de ser cristão, de um Jesus que dava o exemplo e que vencia no amor, e venceu, né, como ele também, porque nós não podemos achar que a gente só vence pelo corpo de carne. Não, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o sofrimento todo naquela cruz para mostrar para a gente a imortalidade do espírito, né? A ressurreição que se diz aí para a nossa religiosidade, que nós não falamos de ressurreição, porque o corpo volta ao pó, a sua matéria química, mas a condição, vamos dizer assim, materializada de voltar inteirinho ali, bonitinho, na materialização, mostrando que o espírito sobreviveu a tudo e a qualquer sofrimento, como também o de Paulo de Tarso, que nós demos o exemplo. Então, Denise, querida, é bom ter conhecimento, busca a verdade vos libertará. É bom estudarmos, investirmos em nós mesmos no conhecimento, mas a fé é mais do espírito, é mais do ser individual que tem essa imortalidade do seu espírito. Então, eu espero que você tenha entendido e tenha satisfeito a sua dúvida. Qualquer coisa, a gente pede que você mande outra mensagem aí, dizendo que você não entendeu nada, e a gente fala de novo, ou passa para o André, que sabe tudo, e a Roseli. Obrigada. Vamos lá. Boa tarde a todos do programa. Não gostaria de me identificar, né? Não sabemos se é um homem ou uma mulher, né? Sou do bairro de Piranga, São Paulo. Gostaria que vocês comentassem um pouco a respeito da espetacular tarde de ontem, onde o céu estava lindo e todos nós tivemos a oportunidade de fotografar e compartilhar este momento uns com os outros pelas redes sociais. Eu acredito que seja uma luz que Deus nos presenteou neste momento onde se encontram tantos sofrimentos, dúvidas, angústias, etc. Seria por aí esse pensamento que tenho? Então, como é o nome dele? Esqueci. Ele pediu para não se identificar. Perdão. Verdade. Então, né? Nossa, eu também fotografei. Aqui em casa todo mundo fotografou e eu achando que era a única, né? Quando eu fui postar já tinha um monte, parece que foi aquela egrégora, né, de pensamento, todo mundo quis, porque realmente estava muito lindo. Claro, existem as questões do próprio clima, da poluição, o céu nosso está mais limpo, menos carros, menos fábricas funcionando, jogando toxinas, né? Então, por causa disso, o céu também está muito mais límpido, com toda certeza. Mas
tudo reflete Deus, né? Deus é o criador de tudo que nos rodeia. Então, quando a gente vê um céu bonito daquele, a minha mãe dizia que hoje está tendo festa no céu, o céu está bonito. Quando tinha aquele vermelhão assim no misticismo dela, ela falava, ih, hoje está tendo fogo no céu, no inferno, né? Com aquele pensamento que eles tinham. Mas eu penso que é isso mesmo, sabe? A gente tem que trazer um pouco desse entendimento de que Deus reflete, sim, tudo que nos rodeia. Então, ontem, realmente, o céu estava magnífico, e é o que eu faço nas minhas palavras aquela do André, que ele falou, que você próprio falou, né? Que Deus provavelmente nos proporcionou esse céu maravilhoso, porque você percebe, todo mundo quis fotografar, e olha, não foi, lógico, só aqui no Brasil a gente teve situações de outros países também que tiveram esse céu maravilhoso, que também postaram, eu tive a oportunidade de ver. Então, eu acho que é isso mesmo, meu querido, é esse Deus querendo se mostrar para nós e falar, olha, a gente está vivendo um momento angustioso, a gente está passando por medos, por perdas muito importantes para nós, mas eu estou aqui cuidando de vocês, e nada melhor do que ele mostrar aquele céu azul com diversas cores, lindo, maravilhoso, aquele pôr de sol que a gente viu, né, para trazer toda essa alegria, a certeza de que ele está cuidando de nós. Então, meu querido, eu concordo com você plenamente, é Deus refletindo para a gente que ele está aí, que a gente não desista dos nossos sonhos, a vida vai continuar, porque isso vai passar, como dizia o Chico Xavier, né? Um abraço para você e obrigada, muito bacana você poder trazer esse assunto, gostei. Muito bom, vai passar e passa rápido e a vida prossegue. Não será mais como antes, muitas pessoas estão dizendo, e eu tenho certeza disso. Aliás, eu tenho certeza que será muito melhor, né? E até eu vejo aí, viu, Roseli, Celina, eu vejo aí, talvez nós tenhamos perdido céus tão maravilhosos ou mais maravilhosos que esse de ontem. Só que nós estávamos tão consumidos por ter, a correria do dia a dia, a falta de tempo, que a gente sequer se dava ao trabalho de curtir o céu. E agora, como o Papai do Céu nos colocou, entre aspas, de castigo, agora a gente está vendo o céu. Olha que maravilha. Sigamos aqui com o nosso programa. O nosso querido Alamir Salomão, Celina, que é de Sepetiba, no Rio de Janeiro, ele diz aqui, por favor, comentem sobre o Espírito Santo. Nossa, essas perguntas de catolicismo, para mim, fica meio complicado, André. Espírito Santo é uma forma figurada, no meu entender, que sempre fui espírita. Alamir, meu querido, depois eu já vou passar para o André rapidinho. Espírito Santo. Eu não sei, tem gente que fala que é Trindade, né, André? Eu não sei. Não, jogo para você aí. Espírito Santo. É curioso, né? Eu esqueci o nome do nosso amigo, o Alamir Salomão, de Sepetiba. Alamir, na cidade de Antioquia, muito próximo da Síria, né? Antioquia fica no Iraque, ou melhor, fica na Turquia, né? Lá tem um lugar que é chamado a Gruta de Pedro, né? E narra a história que naquele local estavam reunidos Paulo de Tarso, Barnabé e outros cristãos, né? Eles estavam em uma reunião mediúnica. Se nós lemos o Novo Testamento, nós vimos direitinho que era uma reunião mediúnica e um espírito se manifesta. Quando nós vamos aos textos originais, estava escrito um espírito puro, um espírito santificado. Só que aí, com os sucessivos concílios da Igreja, acreditou-se na Trindade Universal e de que esse Espírito Santo seria uma entidade única, né? Aí criou-se o Espírito Santo, quando na verdade era um espírito puro, um espírito superior, um espírito, enfim, que já evoluiu, né? O que nós vemos é que em toda a obra de Nosso Senhor, aqui no planeta Terra, nós temos Pai como sendo o gerente de tudo, o Cristo, ou melhor, o diretor de tudo, o Cristo como este gerente, né, responsável por conduzir-nos a um estágio maior de evolução, e a espiritualidade superior. Então, esse Espírito Santo são
a quantidade enorme de espíritos que estão entre nós, que passaram pela teia da evolução como nós passamos e alcançaram um estágio de mais sabedoria e de mais moralidade e estão auxiliando, né? Não se trata de uma entidade única, né? Pode até se dizer, algumas criaturas dizem, que o espírito de verdade seria esse Espírito Santo. Eu particularmente acredito que não existe um Espírito Santo, mas uma porção de espíritos que se santificaram, para usar um termo bastante católico. Sigamos aqui com a nossa irmã, o nosso irmão, que é Jando, da Vila Guilherme. Ele está pedindo para eu repetir o nome do documentário que eu falei. É O Santo Sepulcro, meu irmão. O Santo Sepulcro. É direção do James Cameron, o mesmo que fez o Avatar, né? E fez o Titanic, só que é um documentário que ele fez em Jerusalém. O Santo Sepulcro. Vamos aqui com a nossa querida Roseli. A Miriam Dundes, que é de São Paulo, ela diz aqui: gostaria de saber se as pessoas que pegaram o vírus Covid-19 estavam destinadas a pegar por algum motivo ou é total acaso? Então, minha querida, acaso não existe, né? Tudo tem uma utilidade. Nada do que Deus coloca, cria para nós, no nosso universo, ele não tem uma utilidade. Então, esse coronavírus, Covid-19, nós estamos todos aqui refletindo, à luz do Espiritismo, que ele traz para a gente um momento de modificação. É o que o André falou, nós nunca mais seremos os mesmos. A gente pode ser os mesmos na nossa rotina, no nosso cotidiano, mas dentro de nós, todos nós vamos ficar marcados por esse momento, né? Então, não existe essa questão do acaso. As pessoas que pegaram o Covid-19 e através dele desencarnaram, é porque estavam realmente no seu momento de desencarnar. Então, a doença veio e oportunamente, né, veio essa questão do desencarne para a pessoa que já tinha sua debilidade ou aquelas que não têm, mas que já estavam realmente na sua programação, quando foram reencarnar, que é feita a nossa programação, já estava nesta programação de desencarnar naquele momento, não necessariamente pelo Covid, senão a gente vai falar, o Covid veio para matar, né? O Covid está atuando aí sobre diversas pessoas com suas dificuldades e está fazendo com que muitos desencarnem, mas não é necessariamente ele que faz isso, né? Nós estamos já com uma programação e acaba tendo essa oportunidade através do Covid. Então, o acaso não existe. Acho que essa é a questão mais importante para a gente trabalhar. Nada existe por acaso, não existe coincidência. O que existe são fatos, são programações, são afinidades, são leis de atração que acabamos nos atraindo por isso, porque chegado o momento do nosso desencarne, e foi dessa maneira, tá? Celina, a nossa querida amiga que não quis se identificar, ela diz aqui: sou espírita, divorciada. Estou eu e meu filho, de 28 anos, em casa, ele trabalhando em regime de home office. Sofri muito para criar meus filhos. O pai deles, meu ex, é meu amigo. Comemora Natal e Ano Novo com a gente. Sempre vem nas nossas festas, churrasco, etc. Ele mora com a irmã e um sobrinho que resolveu viajar. Então, meus filhos disseram que o pai deles tem que passar um tempo aqui em casa para protegê-lo, porque quando o sobrinho, o primo deles, né, voltam para casa, ele pode estar contaminado com o vírus, né? E eles estão preocupados porque o pai dele está naquela faixa de risco. Eu disse que não. E ele já fechou a cara comigo, o filho fechou a cara com ela. Aí ela está defendendo, não é egoísmo meu, mas por que tenho que ficar com ele em casa, cuidando, quando eu precisei, tive que me virar. Sofri muito para ter minha casinha. Eles eram pequenos, mas cresceram e não reconhecem isso. Às vezes fico triste com isso. Obrigado. Pois é, minha amiga querida. Exatamente aí a situação. Está repetindo minha voz, né?
Está repetindo, eu acho que você tem que abaixar um pouquinho o áudio do seu equipamento, Celina. Se eu for mexer aqui, vai desnortear tudo aqui. Espera aí, deixa eu falar com a amiga, que a gente vê que é uma amiga, porque, né, teve o filho, tem o ex-marido querendo morar em casa. Está aí a função, minha querida, da situação de pandemia, atuando diretamente nessa situação da sua família, da sua casa, para nos trazer todo esse conhecimento, todo esse esclarecimento que você está nos ajudando a trazer agora para a rádio e para a TV. Olha só, lógico, você está estudando Espiritismo, então você tem o conhecimento de que nada acontece por acaso e que situações vêm ao nosso encontro não só para nos testar, se aprendemos, se estamos aprendendo o que o Espiritismo ensina, o que está no Evangelho, o que Jesus nos trouxe, ou se realmente está ficando na nossa cabeça e não descendo para o nosso coração. É difícil, reconhecemos a situação de luta, de batalha que você teve até agora, o seu filho está com 28 anos aí com você, bem, com saúde, com certeza pessoa de bem e tudo. Então, não fica perdido o seu mérito de guerreira, de chefe de família aí que você foi criando sozinha e vencendo muitas coisas. Mas veja bem, uma das coisas principais em relação a tudo que está acontecendo agora, que é dito aí por grandes estudiosos, que o vírus, esse coronavírus aí, né? O vírus, o Covid-19, um vírus não permanece num ambiente que não lhe é satisfatório. O que está querendo dizer? Que o nosso planeta ainda está numa condição de não ser satisfatório a rapidamente e facilmente debater um vírus como esse que atacou como uma terceira guerra mundial o planeta inteiro, uma guerra mundial biológica. Então, veja bem, com uma das formas, ensinamento de Jesus, uma das formas para que a gente se mantenha, como é que fala quando está bem protegido, imune, né? Com a imunidade boa, é nós estarmos com os nossos sentimentos dentro da moralidade, dentro dos ensinamentos do mestre, etc. Quer dizer, se nós estivermos com raiva, se nós estivermos depressivos, tristes, o nosso organismo já estará em condições muito mais fáceis de adquirir essa contaminação, como mais fácil de se contaminar por qualquer doença, com qualquer, não só vírus, mas bactérias e etc. E você deve saber disso também. Então, nós estamos aqui conversando amigavelmente, como numa sala, eu estou na sala da minha casa, né? O André e a Roseli estão na casa deles. Então, estamos conversando como amigos com você, minha querida. Tenta, para até se defender do seu organismo, do seu espírito, dessas situações de contaminação, tenta perdoar, tenta deixar no passado o que está no passado e viver o momento presente. Porque quando nós vivemos o nosso momento presente, nós evoluímos e rápido, porque é a única hora que a gente tem de ser bom e de fazer o nosso melhor. Deixa o passado no passado, deixa o futuro mais para frente, que a gente não sabe. Se de repente ele está precisando agora estar perto de vocês e a vida montou essa novela aí, entre aspas, aceita de repente de coração aberto, de uma forma melhor, porque você vai estar ajudando, como seu filho disse, a ele não se contaminar onde estiver lá. Já pensou se você não aceita essa situação, ele vai e as coisas acontecem, depois você fica com um sentimento aí de que podia ter feito alguma coisa, podia ter agido diferente e não fez? Você vai se cobrar. Então, pede força para a espiritualidade, se concentra aí na prece, no seu mentor, e pede para o seu coração responder de uma forma mais salutar, mais tranquila, essa decisão que eu penso que está sendo um empurrão para você para frente na sua evolução espiritual nessa encarnação. Muito bom. Sigamos aqui com o programa. O nosso querido o Clóvis de João Pessoa lembra aqui, para quem quiser estudar o assunto, né, que nós tratamos aqui, do Espírito Santo e outros tantos assuntos relacionados ao Velho e ao Novo Testamento, principalmente ao Novo Testamento, para estudar a obra de Severino Celestino, que trata sobre o cristianismo primitivo. Lembrando que o Severino Celestino é comunicador aqui da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio, e você procurando no campo de busca dos programas aqui, tanto da TV quanto do rádio, você vai ter acesso
aos programas capitaneados pelo professor doutor em Ciências da Religião, Severino Celestino. Sigamos aqui com o nosso programa Pronto Atendimento. Agora são 17 horas e 58 minutos. Vamos até às 18h30. Né? E aqui nós temos uma questão do Marcelo, de Minas Gerais, Roseli. Ele pergunta, ainda acontecem os chamados fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, como a escrita direta, voz direta e outros mais? Então, acontece, eu não tenho conhecimento, claro, aqui no Brasil, pelo menos, de que ainda sejam utilizados. Agora, dizer a você que não acontece, eu acho que podem acontecer sim. No tempo de Kardec e depois também, nós tínhamos necessidade de que todos os fenômenos acontecessem. Para quê? Para que realmente o espiritismo e a mediunidade, a vida espiritual, a imortalidade da vida, né? A pluralidade das existências, tudo isso pudesse ser comprovado através desses fenômenos. Então, nós só acreditávamos naquilo que nós víamos, né? Então, tudo isso, naquele momento, era necessário. Começou com as mesas girantes, né? Então, aquele fenômeno o quê? Que atraiu pela curiosidade, e aí as pessoas começaram a querer saber, mas de onde vem aquilo, né? Então, até chegar de fato no entendimento espírita, na verdade espírita que Kardec trouxe para nós através da codificação, esses fenômenos eles foram praticados constantemente aí para que a população e os filósofos da época, os estudiosos, cientistas da época acabassem tendo essa vontade de conhecer, de se aprofundar e de pesquisar até mesmo para contradizer, né? Que o Kardec teve muitos contratores do espiritismo, das suas ideias, né? E ele falava, olha, o que eu estou colocando aqui para vocês são fatos comprovados hoje pela nossa ciência, e que se não estão todos ainda, a ciência vai comprová-los, e aí vocês fiquem com a ciência, mas o espiritismo está se baseando nesses fatos reais que trazem para a gente a comprovação da existência de todas essas questões. Hoje em dia são menos utilizados, mas pode ser que alguns ainda utilizem. Na casa que eu frequento, não é mais utilizado, tá bom? Um abraço para você. Uma outra irmã nossa que não gostaria de se identificar, Celina, ela nos dá boa tarde aqui e diz, eu moro no Mato Grosso do Sul e tenho um irmão usuário de drogas que mora em São Paulo. Ele vive em albergues. Nunca teve responsabilidade com nada e minha família não tem o que fazer. Ela diz que é casada e tem uma família e uma vida muito boa, só que se sente culpada em ter o conforto da casa enquanto o irmão vive nas ruas, mesmo sabendo que foi escolha dele. E aí ela pede uma palavra de conforto, né? Agradece e pede para não ser identificada. Boa tarde, querida. Que Deus te abençoe e te fortaleça muito, assim como sua família e o seu irmão. Realmente é isso, né? Nós não podemos interferir no livre-arbítrio dos outros. Nós temos que respeitar as escolhas, não esquecendo nunca que as escolhas nos trazem a responsabilidade e o colher aquilo que plantamos, né? Isso o Evangelho nos ensina. Se não tem o que fazer, porque, como nós falamos, tem hora que nós somos impotentes perante uma situação, como é o caso da adicção, então o que você pode fazer, eu não sei se ele já aceitou algum tipo de tratamento, se ele está na fase de aceitar ou não, o que você pode fazer, eu acredito que você tenha feito em Mato Grosso do Sul, seria tentar auxiliá-lo, tentar encaminhá-lo para esses... Porque, né, nessas situações teria que ser órgãos especializados, teria que ser grupos especializados e os familiares também frequentarem juntos para saber como lida. Não adianta, né, a pessoa dizer, não, ela vai se virar sozinha, ou então dizer, não vai lá, porque não vão, tem que ter mão junta, tem que ter... Então, o que você pode fazer agora é a prece, as orações, pedir que ele seja protegido, tocado no seu coração na hora certa, ou numa hora mais certa ainda do que se espera,
Porque o que você vai fazer? Você vai deixar sua família e vai para lá? Não vai adiantar. Primeiro que não vai adiantar, né? Porque a pessoa, quando está numa situação dessa, ela precisa querer ser ajudada, ela precisa querer modificar. E muitas vezes, minha querida, a pessoa precisa chegar no fundo do poço para ver que não tem mais onde descer e aí só pode subir. Então, cabe aonde você está agora se fortalecer nas preces, pedir proteção para o seu irmão, que ele seja amparado, que, como nós falamos, ninguém fica sem o amparo divino e dos mentores de luz, para que ele desperte antes que seja, né, tarde demais, assim também, entre aspas, para não perder completamente o aprendizado dessa encarnação. E, olha, acreditar que nós podemos nos surpreender com Deus, que nós podemos ver mudanças, sim, onde muitas vezes, né, ver caminhos onde muitas vezes não vemos nada, só vemos mata fechada. Então, eu desejo paz no seu coração, força espiritual para você e para ele também, e que a gente possa ir se falando para saber e ter notícias. É isso aí, minha cara. E ore por ele, ore bastante por ele, inclua ele nas suas preces, né? E certamente a prece ela tem um poder extraordinário e essa mensagem de amor que se dá através da prece certamente vai chegar ao coração do seu irmão até o momento que ele pedir socorro, né? Aí estará na hora de atendê-lo, né? Que seja breve ou que seja o quanto antes possível. Muita paz e muita luz. Sigamos aqui com o nosso programa, agradecendo as presenças, né, e as mensagens de Elizabeth Faqui, de Flávia Silveira Lima, da nossa querida Rosana Pulsoni, Patrícia Migliorini, Renato Veloso, Maria Rita Garcia, Marci Maldini, enfim, todos nos acompanhando aqui, mandando abraços. E vamos seguir com o nosso programa agora com a questão que nos envia. Vejamos aqui que quem nos pergunta agora é a Inês, de Itaúna, Minas Gerais, Roseli. Ela pergunta: faço o evangelho no lar, só que todas as vezes fico bocejando sem parar, mesmo sem sono. Por que será? Então, Inês, é aquilo que a gente está comentando aqui. Não dá para a gente engessar uma questão. Observar que horas você faz, se você está cansada. Porque o que acontece? O momento do Evangelho no Lar é aquele momento em que a gente respira fundo, em que a gente silencia, a gente faz a nossa prece. O que acontece? Se a gente vem de um dia corrido, cansativo, que você ficou direto fazendo coisas. Olha, a gente que está em casa nessa quarentena, eu tiro por mim, a gente não para de lavar louça porque tem criança em casa, não para de lavar roupa porque e limpar a casa, higienizar o ambiente. Então, a gente, na verdade, Inês, a gente está meio cansada. Então, observar quando você vai fazer o evangelho no lar, de repente você vai fazer à noite, já está até no seu quarto, né? Já está, às vezes, numa posição assim que facilita a gente ficar mais relaxado. Então, ter essa observação. Pode ser influenciação espiritual? Pode ser, por quê? Porque a gente tem irmãozinhos espirituais que eles não desejam que a gente progrida, que eles não desejam que a gente se conecte com os bons espíritos, que a gente receba as boas informações. Ah, mas eles querem fazer mal para mim? Não, eles são imperfeitos como nós. Os espíritos imperfeitos somos nós aqui quando a gente desencarna. Se a gente não se tornar perfeito, a gente vai para a espiritualidade imperfeitos, né? Então, pode estar acontecendo isso. Você precisa observar realmente se você está fazendo evangelho num momento em que você automaticamente você dá aquela relaxada no teu corpo físico, na própria mente, porque é esse momento de conexão, de silenciar o nosso pensamento, e também pode ser que você esteja recebendo uma influenciação espiritual
o que, durante o seu evangelho, nada que possa ser modificado dentro das tuas possibilidades de uma conexão cada vez mais aprofundada através da sua prece, da leitura do evangelho, das vibrações. Não há espírito imperfeito que consiga resistir a essas preces, às nossas vibrações, sempre desejando bem para o outro. Mas tem que observar realmente, pode ser um simples cansaço físico. Não dá para a gente, às vezes, mistificar muito esse nosso o bocejo, o sono, o dormir nas palestras, nas leituras, né? Tem muitas questões aí que podem estar envolvidas, mas essas duas que a gente colocou, você precisa observar para você procurar se entender e ver onde é que está pegando esse seu bocejo aí, tá bom? Um abraço para os mineiros aí, um beijo. Celina, nossa querida Adriana Oliveira, ela não diz de onde que está acompanhando o nosso programa, mas ela diz aqui: às vezes sinto e tenho a sensação de uma pessoa próxima a mim. Quando olho, a pessoa some. Por várias vezes isso já se deu. O que isso significa? Então, Adriana, querida, um beijo para você. Então, sentir essa proximidade, eu não sei se você fez estudo já no curso de doutrina, se você estuda o Espiritismo, isso daí a gente, no terceiro ano de onde a gente estudou, que é o Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, a gente começa essas percepções para desenvolver a mediunidade, desenvolver assim, não, estudar, né? Porque a mediunidade é alguma coisa que já é inerente ao nosso organismo físico. Então, a gente sente as percepções, as energias, e conforme você vai estudando, lendo, é legal ler o livro dos médiuns, você vai também entendendo melhor as coisas. Pode ser que tenha até algum mentor seu, ou pode ser que você seja tão sensível, por isso a importância do estudo e do conhecimento, que você esteja sentindo, sim, não só o seu mentor, ou com alguma entidade que esteja ali, pode ser até um amigo de outras encarnações, ou pode ser alguém que esteja influenciando você, ou auxiliando e até protegendo, e você sente. E como é espiritual, quando você olha, some, né? É tipo de uma visão assim, mental até. Então, Adriana, pode ser, né? A gente está falando que pode ser, porque se some, você sente, você vê, você está sendo uma médium ostensiva aí. Eu sugiro que você leia o livro dos médiuns e se você realmente já faz o curso de doutrina, que você se empenhe mais, converse mais lá com os expositores, para que você encaminhe direitinho essa sua condição mediúnica para o servir, para o auxiliar, para que seja bom para você e para os outros, porque a mediunidade é uma bênção. Nós temos que saber usar para o nosso bem e para o do outro também. E sempre é bom, quando a gente fala, a oração. De repente, a oração direcionada a esse espírito que está se mostrando pode auxiliá-lo da forma que ele está necessitando, ou pode auxiliá-lo também a te ajudar mais, a te proteger mais, a te auxiliar mais para o bem, dependendo da missão dele. Pelo jeito, não deve ser espírito sofredor nem nada, porque você já está até acostumada, não sente medo, não sente nada negativo. Então, prece para ele, viu, Adriana? Um beijo para você. A Lourdes Campos nos dá boa noite. A Cida Bianco diz que o pôr do sol em Boituva está esplêndido. Tira uma foto e manda para a gente, Cida. E a nossa querida Maria Xavier, de Itaquera, ela diz aqui: não conhecia o trabalho de vocês. Nesta quarentena, sem querer, acabei achando. Estou maravilhada. Muito obrigado. Querida, nós temos que agradecer, sobretudo, ao Cristo, né? Ele que nos trouxe este manual de luz, que é o Evangelho, que é a sua boa nova, né? E temos a agradecer também à Fundação Espírita André Luiz, esta fundação que corajosamente aceitou o trabalho de iluminar mentes e corações, né? No dito evangélico, de colocar a candeia sob alqueire, ou seja, espargir, espalhar a luz. Esse é um trabalho feito pela Fundação Espírita André Luiz, a fundação que não tem dono, né? O dono da fundação é o Cristo, seus diretores são todos voluntários, né? E uma quantidade enorme de colaboradores, voluntários, estagiários que mantêm esse trabalho funcional. A todos eles a nossa mais profunda gratidão, assim como nós devemos agradecer também aos nossos patrocinadores, né? Que, graças a Deus,
são homens e mulheres que perceberam a importância de levar a luz da doutrina dos espíritos a novos lares e fazer e acabar como se deu com a Maria, né? Sem querer ela nos descobriu. Quantas pessoas sem querer nos descobriram e não se mataram? Quantas pessoas sem querer nos descobriram e não fizeram um aborto? Quantas pessoas sem querer nos descobriram e alcançaram forças para sair de uma depressão? Não? Então esse é o trabalho que o Cristo permite que a Fundação Espírita André Luiz faz, e só é possível fazê-lo graças ao Clube Amigos da Boa Nova, que todas as pessoas que entendem que se a doutrina espírita foi boa para elas, elas querem compartilhar este pão espiritual com os seus irmãos de caminhada, são aí os nossos patrocinadores, nos auxiliam fazendo uma doação mensal, 20, 30 reais, um pouco mais, um pouco menos, ou aquelas que não podem ter um compromisso mensal, mas podem fazer de vez em quando uma doação espontânea, né? E se você, por acaso, se encontra entre aquelas que não pode fazer nesse momento nenhuma doação espontânea e nem se associar, ore por nós para que nós não façamos bobagens e permitamos que a espiritualidade superior continue atuando através da Fundação Espírita André Luiz. Agora, se você puder e ainda não for sócio, liga lá no 11 2458 3214, 11 2458 3214, ou manda o WhatsApp, né? Pelo WhatsApp é o 11 97261 0272, 11 97261 0272. A outra forma que você tem de conhecer o Clube Amigos da Boa Nova e nos auxiliar é acessando feal.colabore.org. FEAL é a Fundação Espírita André Luiz, né? feal.colabore.org. Sem dúvida nenhuma, esta é uma grande caridade que todos nós podemos fazer, que é auxiliar a Fundação Espírita André Luiz nesse grande trabalho de iluminação de mentes e corações. Vamos voltar aqui ao nosso Facebook para ver as pessoas que estão conosco e mandando abraço. Muitas pessoas, não dá nem para ler todo mundo, assim como, infelizmente, nós vamos terminar daqui a pouco o programa sem conseguir atender todos os pedidos de todas as dúvidas aqui. Eu vou passar uma para você, minha querida Roseli, que é uma bomba, hein? Ela está perguntando aqui, é o Geraldo, na verdade, Geraldo Cucharo, de Itanhaém. Ele pergunta aqui, sobre os ladrões, o bom era o Dimas ou o outro? Comenta sobre isso. Beijo no coração de vocês. Está falando sobre os dois ladrões que teriam sido crucificados ao lado de Nosso Senhor. Então, meu querido, eu sou igual a Celina, viu? Eu confesso a você que eu realmente também estou devendo, nessa encarnação ainda, já me fiz um objetivo de ler e compreender melhor a Bíblia, né? Então, depois eu vou passar para o André aí para ele resolver essa questão para a gente. Mas a verdade é que os dois, lógico, cometeram equívocos. Não existe o ladrão melhor, o ladrão pior, na minha opinião, tá? O ladrão, se ele tem um ato que ele rouba de outro, né? Mesmo que é aquele ladrão bom que a gente via nos filmes, ele rouba de um ele rouba do rico para dar para os pobres, né? Também está se igualando àquele que rouba para uso próprio, para aproveitamento próprio. Então, a partir desse momento, para mim, na minha opinião, assim simples, sem entrar no mérito bíblico, como aí eu vou deixar para o André explicar, eu não tenho esse conhecimento, mas na minha opinião, ladrão é ladrão. Então, se rouba 1 milhão, se rouba R$1, roubou e é ladrão. Ah, mas vai ser para o resto da vida, não vai ter conserto? Graças ao conhecimento espírita, a gente sabe que sim,
porque nós estamos num processo evolutivo. Então, todo aquele ser que comete equívocos, e quem de nós não os comete ainda, né? Equívocos dentro de um contexto natural, então nós vamos todos progredindo conforme nós vamos aprendendo. Mas entre esses dois, assim, falando mais profundamente, André, vou fazer igual nos TikTok, eu jogo a bola para você, você pega. E eu, quando trato disso, é Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Eu copio do professor doutor Severino Celestino, que nós fizemos alguns trabalhos juntos, e colo aqui apresentando para você, né? Sim, o bom ladrão seria o Dimas, né? Não me lembro agora o nome do outro ladrão. Agora, não há consenso sobre se de fato isso se deu, porque não são todos os evangelistas que citam este acontecimento, e eu também não me lembro qual é o evangelista que cita esse acontecimento. Nós sabemos que, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, há muita linguagem figurada, então pode ser que ali haja, por parte da espiritualidade, um grande ensinamento da possibilidade que nós temos de alterar a nossa história da noite para o dia, né? E começar a fazer as coisas diferentes, né? O que a passagem nos dá é que Jesus teria sido crucificado entre dois ladrões, né? Um caçoa dele, dizendo, né, você não é o cara, não é o Todo-Poderoso, então sai daí, né? E o outro, que é o Dimas, diz, olha, não fala assim com ele, mais ou menos, não nessas palavras, mas nesse contexto, né? Ele é uma pessoa que não tinha que estar aqui, nós sim, que nós roubamos. E aí Jesus teria dito, em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Quando em verdade a gente estuda esse texto, a gente vê que a fala seria, em verdade vos digo hoje, estarás comigo no paraíso, né? Ou seja, até porque Jesus, segundo a narrativa, ele ascende ao paraíso no terceiro dia. Então, Dimas, o bom ladrão, não podia ter ido antes de Jesus, né? Então, o que está acontecendo é que Jesus, nesse momento, está dizendo, estou te dizendo hoje, aqui, nesse momento, que a tua vida está mudando, né? Que você agora deixa de ser ladrão e começa a entrar na seara do meu Pai, né? Ou seja, na seara da transformação, da iluminação, que é algo que todos nós, em algum momento de nossas vidas, fizemos, e em alguns outros faremos, né? Nos afastando da verdade, e de repente acontece alguma coisa e a gente se coloca novamente no caminho do bem. Celina, o nosso amigo Oscar, de João Pessoa, ele pergunta aqui, será que o coronavírus não faz parte do início do fim do mundo? Oscar, meu querido, que legal. E o André Lendo é maravilhoso, porque ele é ator junto, então ele interpreta as perguntas. Oscar, faz sim, faz parte do início do final do mundo, do egoísmo, né, do orgulho exagerado, da reflexão interior. Então, a mudança de cada um de nós já está na hora, já passou da hora, né, de alterarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações em relação ao que sempre fizemos, insistindo em não perdoar, insistindo em magoar, em não ter cuidados com as palavras, com as coisas que a gente faz em relação ao outro, em relação ao mundo. Né? Veja bem, hoje a gente ainda anda por aí, quando podia andar, né? Porque eu estou aqui enclausurada, a gente via pessoas jogando coisas pela janela do ônibus, do carro, coisa que eu achava que eu não ia ver mais. Eu via quando era criança lá no Rio, e a última vez que eu fui para Ribeirão Preto lá com meu filho, eu vi gente jogando do ônibus, sabe, pacote de lanche que tinha terminado. Eu falei, meu Deus do céu. Então, o coronavírus, eu acho que está, que nem o André fala, deixando, né, Papai do Céu pôs a gente de castigo em casa, deixando a gente pensar o que nós temos que modificar, nós, para podermos modificar o mundo. Porque não adianta a gente querer modificar o outro, nós temos que pensar no que nós temos que fazer diferente. Então, é um auxiliar aí, sim, em relação a se mudar formas de higiene, formas de pensar, formas de agir, formas de entrar dentro de casa e sair, forma de lidar com os parentes, como a Roseli falou muito bem no início, né? Estamos tendo a oportunidade de estarmos mais juntos, de repensarmos forma de vivenciar com os nossos queridos, que nós precisamos também de reajustes
pretéritos espirituais e até materiais, modificar muita coisa no mundo. Então, temos que ver o coronavírus como até um aprendizado geral de também nos empurrar para frente e modificar muita coisa, sim, muita coisa. E também lembrando que o coronavírus traz muito aprendizado. Você vê como estão as pesquisas aí, Oscar, né, em relação a descobrir vacinas, a descobrir remédios. Então, está empurrando para frente também a ciência, as pesquisas, a medicina e etc. É isso aí. A nossa querida Roseli, sua xará Roseli, que é da Vila Matilde, ela manda um abraço a todos, diz aqui que sempre amou o trabalho da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, e neste momento está ainda mais ligada. E com isso, tentando, mesmo que devagar, todos nós, querida, se tornar uma pessoa melhor, todos nós. Ela gostaria de fazer uma pergunta: qual a diferença de provação e expiação? Então, Roseli, minha xará, minha querida, gente boa, hein? Então, é o seguinte, provação, nós próprios escolhemos, ainda na espiritualidade, né? Vou explicar de novo, que eu gosto sempre de conceituar a coisa de uma forma assim mais completa para a gente poder entender. Nós desencarnamos, vamos para a espiritualidade, ficamos ali no aprendizado, no nosso processo evolutivo, que não é igual da Terra, mas é também um processo evolutivo, e aí chega aquele momento em que nós somos avisados pelos nossos mentores lá na espiritualidade: olha, você vai reencarnar, vamos fazer a sua programação reencarnatória? Então, se eu tenho lucidez para saber o que é, onde eu falhei, onde eu preciso melhorar, quais virtudes eu preciso desenvolver, eu vou participar desse processo, dessa programação, junto com esses espíritos mais evoluídos do que eu, né? E que estão preparados para me ajudar nesse processo. O que acontece? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldades, por exemplo, de lidar com dinheiro, com fortunas, com uma vida fácil. Aí, como eu sei que eu tenho dificuldades com isso, eu tenho a lucidez para entender isso, eu vou chegar e vou escolher que eu venha, ou duas opções, ou numa situação de miséria, né, de dificuldades financeiras, falta de conforto mesmo, né, ou vou escolher uma situação em que eu venho numa abundância. Então, uma das duas que eu escolha, eu estou escolhendo o quê? Uma prova. Para quê? Para que eu possa passar por essa prova de forma a que eu progrida, de forma a que eu acelere a minha evolução e chegue mais rapidamente a ser um espírito melhor cada vez mais, que é esse o nosso objetivo, né? Então, eu escolho isso como uma prova. E aí, uma expiação é a partir do momento em que eu tenho débitos, arestas a acertar com determinadas pessoas ou determinadas situações de vida, e que aí essa situação ela vem para que eu possa também superá-la, mas aí é uma situação já onde eu tenho uma dificuldade inata, uma dificuldade minha de enfrentar essas situações. Como eu costumo também colocar, toda a prova, se você enfrentá-la de uma forma revoltada, não aceitação, de você não aceitar aquele momento, aquela situação que está vindo, ela vai se tornar uma expiação, vai se tornar uma situação muito mais difícil de ser superada, tá? Então, se a gente trabalha nesse processo, a prova ela pode se tornar uma expiação. A expiação, ela não é uma prova, porque são duas dificuldades diferentes, mas a prova a gente escolhe por vontade própria, porque nós nos entendemos que temos essa necessidade para a nossa melhora, tá bom? Um abraço para você, espero que tenha ficado bem explicadinho. Um abraço. Grande abraço à nossa querida Flávia Silveira Lima, Célia Cristina Leonardi, a Patrícia de novo aqui presente, a Cida Bianco, a Santana Ana e a Soraya Tassi, Celina. Ela diz que tem síndrome do pânico e que é um horror. O que nós podemos falar para a nossa querida Soraya Tassi para consolar um pouco esse coração?
Soraya, querida, síndrome do pânico. É complicado, né? Eu nunca tive, mas eu acredito que seja um sofrimento tamanho, porque eu tive pessoas pertinho de mim, em casas espíritas, que sofreram a ponto de não chegar na porta, de não poder atravessar uma rua, etc. Precisa do tratamento, né? Porque já alcançou, já psicossomatizou o organismo. É legal você procurar, sim, o tratamento médico, medicação necessária, terapia, de repente psicólogos, para que dê uma força maior e procurar controlar a parte emocional, a parte sentimental também, porque pode também estar ligado nessas síndromes, né, exageradas de medo, de repente, pânico, pode estar ligado a situações pretéritas também existenciais. Então, é importante você buscar um pouquinho do estudo espírita, ler leituras salutares que te fortaleçam, mas, em paralelo, é importante, além do tratamento espiritual e do estudo e do conhecimento, o tratamento médico e psicológico e terapêutico. É isso aí. E assim vamos chegando ao fim do nosso pronto atendimento desta quarta-feira, dia 15 de abril, agora são 18 horas e 28 minutos. Agora, na sequência, às 18h30, nós temos harmonização pela saúde. Então, não sai da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de rádio, não. Aproveita esse momento e se deixe conduzir pela harmonização, né? Através de uma boa música e de uma mensagem, vai levando aí você a passar muito bem por esses momentos que todos nós estamos atravessando. Muito obrigado, minha querida Celina. Eu ia falar para o Fábio da oração, já na sequência do pronto atendimento, que ele pediu, né, que a gente fizesse a oração, 6h30 mesmo, agora no final. Olha, eu agradeço muitíssimo a você, André, que tirou a gente da forca hoje maravilhosamente, maestralmente, que você seja muito abençoado e sempre iluminado a tudo que você faz, deixando registrado aqui que tudo que está acontecendo, inclusive a mudança de programação na rádio e na TV, tem a gerência, a direção do nosso querido André Marosso, que a gente tira o chapéu para ele, sim. Se não fosse ele, essa equipe maravilhosa que ele coordena, que ele chefia, nada disso estaria acontecendo. Roseli, querida, gratidão imensa por você estar com a gente na quarta-feira, quebrando o galho aí da gente, né? Enquanto o Antônio Carlos não ajeita lá a internet dele para voltar. E você aí que nos acompanhou até agora, vocês todos recebam também o nosso carinho, a nossa gratidão imensa. Fiquem todos na paz de Deus e até quarta-feira que vem. Isso aí. Muito obrigado, Roseli. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade, agradeço o André e olha, já te enviei um pouquinho de inveja, viu, André? Sinta-se invejado também, tá? Muito obrigada por ter ajudado, né? E agradeço aos nossos queridos ouvintes e da TV Mundo Maior também por toda essa atenção, pelas perguntas e até um próximo encontro, quarta-feira. Se o Antônio Carlos não voltar, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Nossa gratidão a você que nos acompanhou ao longo dessa 1h30 de estudo aí. Gratidão a todos e todas as criaturas que fazem parte da história do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, desde lá 1949, né? Tantos e tantos trabalhadores e trabalhadoras que tornaram esse momento de atendimento das necessidades humanas através das Casas André Luiz e através da Fundação Espírita André Luiz possível. Gratidão ao corpo de diretores, não só da atual diretoria da Fundação e das Casas, mas todos e todas os diretores e diretoras da história dessa instituição e a todos e todas colaboradores, voluntários da história destas instituições. Nossa mais profunda gratidão. Ninguém faz nada sozinho, muito menos um trabalho como esse que é feito pela Fundação Espírita André Luiz, pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior. Nossa mais profunda gratidão a Jesus, sobretudo, e a você que teve a paciência de acompanhar os nossos estudos ao longo dessa 1h30. Um beijo no coração.